5. O irmão adora essa palavra, Tessalonicenses. E eu também. Ele tem muito essa. E verdadeiramente não é por causa disso, não, porque o senhor quer falar conosco aqui algo que nós já sabemos, algo que nós já vivemos, algo que nós havemos de viver para todo sempre. Então ele quer que nós se conscientizemos, porque está chegando a hora. Está pensando que vamos ficar só louvando assim, a irmã Rosângela abrindo o culto, a Isabel abrindo o culto. Nós vamos trabalhar, irmão. Vai chegar o tempo de trabalhar. Eu, pelo menos, se fosse a minha vontade, eu já estava há muito tempo. Mas o Senhor disse, só quando estiver pronto. Quando estiver pronto, ele mesmo diz, eu vou abrir o sinal. Aí você vai. Porque para passar vexame, abaixo o que já está por aí. Um monte de gente passando decepção, passando vergonha, e foi envergonhando também os outros. Porque ninguém vai conseguir envergonhar o nome do Senhor, não. Quem se envergonha são as próprias pessoas. Então, primeiro, Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Primeiro, Tessalonicenses 5. Diz aqui algo aqui, quando a gente começar a ler, você vai dizer, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer o que nós temos que ouvir, né? Graças a Deus por isso. Por isso que é bom que a gente esteja sempre atento à palavra de Deus. Vamos lá? Amém. Amém. Amém? Amém. Tem muito tempo. Vamos lá. Primeiro versículo. Diz assim, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que se vos escrevam, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. 3. Pois que quando disserem que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo algum escapará. Mas vós, irmão, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, mas não durmamos, pois com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Versículo 9. Pelo que exortai uns aos outros e
edificai uns aos outros, como também o fazer. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, cuja presença estamos nós, Senhor. Abre o coração e o entendimento de cada um, Senhor, para que receba a Tua palavra de verdade e justiça e permaneça nela para a vida eterna, em nome de Jesus. Pode se sentar. Então, irmão, na quinta-feira o Senhor falou conosco que verdadeiramente nós sabemos que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Hoje o Senhor vem dizendo aqui que nós somos filhos da luz, filhos do dia. Isso está dizendo para nós que somos filhos da verdade, da justiça e do amor de Deus. Para que nós nunca venha se esquecer disso, porque isso é uma doutrina, irmão, que ela não é, a existência dela não é só nesse momento agora que nós ouvimos, mas é para todo o segmento da nossa existência, seja onde quer que nós se encontrarmos. Então, o Senhor começa a dizer aqui que, irmãos, acerca das estações. Paulo diz aqui, o Espírito Santo diz, eu não vim aqui falar das estações, nem do que vocês viveram, porque cada um de vós sabe o que vocês viveram antes de conhecer a Cristo, antes de receber a Jesus como Senhor e Salvador, antes de ter conhecimento do Deus vivo, do Deus Criador, daquele que fez todas as coisas e verdadeiramente mante todas elas, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra. Então essas estações, nós verdadeiramente, ele não está falando de estação de calor, de frio, de chuva e de verão. Ele está falando aqui, essas estações que nós vivemos no passado remoto, cada um de nós, como os outros gentios que estão verdadeiramente em desobediência a Deus, eles continuam pecando, eles continuam orgulhosos, eles continuam mentirosos, eles continuam invejosos, eles continuam uma pessoa verdadeiramente que não tem o conhecimento da verdade de Deus. Mas nós não, nós fomos despertados da morte para a vida, da escuridão para a luz, e vivermos nela, e permanecermos nela, para podermos entrar pela porta que está aberta para cada um de nós, porque a porta ela não vai se fechar para nenhum de nós, se nós resolvermos a pecar, ela vai continuar aberta. E enquanto estivermos aqui em cima dessa terra, e verdadeiramente nos arrependermos do que verdadeiramente estamos praticando, ou estamos querendo praticar, ou estamos querendo trazer para nós, se tivermos tempo de nos arrepender, a porta continua aberta para cada um de nós entrar. Mas se não se arrepender, não é o Senhor, não é Deus que fechou a porta. Quem fechou foi você, quem fechou foi eu, quem fechou foi nós. Você está entendendo isso? É bom que entenda, não é Deus que está dificultando as coisas para mim, é eu que estou dificultando as coisas para mim. Ah, mas irmão, mas você não está no lugar onde eu estou trabalhando, que as trevas, meu irmão, aonde é que você vai estar nesse mundo que as trevas não vão estar? Aonde é que você vai entrar e aonde é que você vai sair que as trevas não estejam lá? Aonde é? Onde é esse lugar? Não existe, irmão. Porque o mundo está aí no maligno, mas nós temos que saber que nós somos de Deus. Nós é que temos que saber que nós somos de Deus. E se somos de Deus, estamos na luz da verdade dele. No meio da escuridão, nós somos luz. Amém, igreja? Eu é que tenho que saber, você é que
Mas, se você começar a se associar com elas, você vai se embriagar, você vai se embebedar, você vai perder a luz para ficar nas trevas. Mas isso não é Deus, não é o diabo que está fazendo, é você, porque o entendimento da palavra de Deus vem a cada um de nós, irmão. Agora, você vai fazer um curso, o professor que está ensinando lá, ele já passou o que você está passando agora. Mas agora ele já está ensinando a você, para que você verdadeiramente pratique, ou se você vai ensinar, ou se você vai trabalhar naquilo. Mas quem tem que aprender? O professor ou você? O povo de Deus tem que acordar, irmão. Quem tem que aprender a viver na luz somos nós. A luz, eu te dou a luz. Você só quer andar nas trevas, você só quer andar nas procedências erradas. Aí é o diabo que está falando, não é você. A natureza humana, ela é carregada pelo espírito maligno, irmão. Mas a natureza divina é carregada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Quem é o maior? São os espíritos chamados demônio ou o Espírito Santo de Deus? Então, pronto, você já venceu pela fé. Amém, igreja? Por isso que eu falei para o irmão Orlando, se ele quisesse pregar, podia vir pregar, porque a palavra é essa que o Senhor deu para a sua igreja despertar. Nós somos verdadeiramente as estações que já passaram, o que passou, passou. Mas vamos andar agora daqui para frente, nesse caminho, se chegando cada dia mais à luz. Porque nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o mês, nem o ano, que o Senhor pode vir buscar nós, ou pode vir buscar um de nós. Então ele diz no versículo 2, porque vós mesmo sabeis muito bem qual o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Sim. Para nós que estávamos aqui, de repente soubemos que aquele rapaz que morava ali, que todos nós conhecíamos, que trabalhava ali, morreu. Mas o cara só tinha 40 anos, mas o cara só tinha 20 anos, o cara só tinha 30 anos, e daí? Para a partir daqui precisa ter 100 anos? Não. Então nós vemos aqui, irmão, que essas estações, verdadeiramente, a presença do Senhor, o buscar do Senhor, pode ser como você vai na rua, com o seu celular no ouvido, de repente, pá, passa tudo aqui, senão eu vou dar um tiro em você. Você não acredita, eu quero te dar um tiro. Você pode até morrer, então vai passar um bocado de tempo ruim nos hospitais. Não leva isso aí, eu dou. Eu quero levar a tua vida. E tem muitas pessoas perdendo a vida. Né? Nesse show aí, com esse calor que estava aí, a moça, acabou o show, ela também acabou. Morreu. Porque ela surpreendeu, não. Ela veio lá de outro estado para participar disso aí. Morreu. Ela sabia que ela ia partir, irmão. Olha aí, como não foi, essa vida não foi assim, semelhança de um ladrão, não é? Então a palavra de Deus, irmão, que a gente examine e verdadeiramente vamos comer, que isso é comida nossa, isso é comida de cada um de nós, isso é alimento de nossa vida, de nossa alma, de nosso corpo. Não é porque você está ficando velho, porque você está andando, é porque você está sentado há muito tempo que você está em pé, e quando você senta, os seus músculos, você pode ser jovem, os seus músculos verdadeiramente, você passar o dia todo em pé, andando para lá e para cá, quando você senta, os músculos eles se retraem, quando você se levanta. Está ficando velha? Não está ficando velho, irmão. Ou já estou velho, nada disso. Então nós vemos que é igual o carro, você está andando com o seu carro e você para em algum lugar, você vem, liga ele não quer sair agora. Eu botei esse carro aqui agora, perfeito e tudo
Todos nós temos que saber que o dia do Senhor vem assim. Mas só que quando ele diz aqui, no 3, pois, que quando disserem, presta bem atenção, quando disserem que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Uma mulher que está grávida, esperando o filho, tem 9 meses, ele pode até nascer com 7 meses, ou 8 meses, mas o prazo é 9 meses. E quando chega esse prazo, irmão, ela que vai sentir a dor, pode ter a montoeira de mulher ali, só ela que vai sentir a dor, porque é ela que está grávida. Presta bem atenção nisso aqui. Presta bem atenção. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem. Você fica o tempo todo pecando, você fica o tempo todo mexericando, você fica o tempo fofocando, você fica falando da vida dos outros, não cuida da sua, porque está tudo em paz, está tudo beleza. De repente, plum! Porque aquele que veio para matar, roubar e destruir, esse é o trabalho dele, irmão. E se eu estou fazendo alguma coisa que não é agradável ao meu pai, o adversário tem vantagem. Tem vantagem ou não tem? Em Deus? Não, em mim. Em nós. Porque estamos sendo desobedientes. Está entendendo isso aí, o mistério? Aí, menino, igual Adão e Eva. O culpado foi a mulher que me deu. O culpado foi a serpente. Não foi a serpente culpada. Porque quem sabia que não podia comer daquilo era Eva e Adão. Você está entendendo, irmão? Nós não podemos procurar desculpa. Foi isso, foi aquilo. O culpado foi eu. Por isso, me ajoelho e te peço perdão. Porque eu sei que tu pode me perdoar. Porque tu é o Pai da misericórdia. E eu estou arrependido. Aí sim. Graças a Deus. Está vendo, irmão? É exatamente o que ele está dizendo. Se tiver verdadeiramente grávido, tiver engravidade com Deus, vai sofrer as consequências. Então, a Deus verdadeiramente cuida de mim, cuida de todos nós. E ele está dizendo aqui, no versículo 4, mas nós, irmão, já não estáis nas trevas, mas vós, irmão, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aí você diz, o que foi que eu fiz? Qual é as minhas ações que não estão agradando ao meu Pai Celestial, ao meu Deus, ao meu Senhor? Senhor, me mostra, porque eu não estou conseguindo ver. Mas quando você consegue ver, você consegue verdadeiramente saber que você que está pisando na bola, como fala por aí, você se prostre logo, porque aí vem o refrigério e não passa mais aquilo. Eu estou na luz e ando na luz. E a luz me protege, me guarda em todo lugar. Dentro de um buraco, dentro de um abismo, dentro de que for. No versículo 5 ele diz, porque todos vós sois filhos da luz, e os filhos da luz, nós não somos da noite e nem das trevas. Está vendo aqui? Não temos nada com a noite mais, nós não temos mais nada com o pecado, nós não temos mais nada com a mentira, mas de vez em quando ela se apresenta. Por que ela se apresenta? A mentira se apresenta, a falsidade se apresenta. Por quê? Por causa da vida falsa que nós tínhamos, que nós vivíamos. A carne, ela não vai parar de provocar e de receber tentação enquanto nós estivermos aqui na face da terra. Ah, mas, irmão, mas assim, Deus tem que
comer na carne, não era minha. Mas a carne está onde? Hã? O pacote está onde? Está em mim. Então, eu aqui tenho que. Peraí, tu está morto. Eu não vou me meter nisso aí, nem vou levar ninguém com isso. Então diz aqui no versículo 6, irmão, ó. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Está vendo aqui, irmão? Um homem sóbrio, uma mulher sóbria, que tem sóbrio, verdadeiramente, é uma pessoa eficaz, é uma pessoa que anda na verdade, ama a verdade. Por isso que você dizer a verdade, doe quem doer, não importa. Ela verdadeiramente traz para cada um de nós do céu, do nosso Pai, ela traz a graça dele completa em nós. Mas se nós começarmos a mentir para nos desviar disso ou daquilo, não minta! Você mentia, eu mentia, eu odiava a mentira e mentia. E agora que eu devo verdadeiramente odiar a mentira e não mentir, lá vem ela querendo me escravizar. Mas eu rejeito em o nome de Jesus. Sai! Porque não tem lugar para dor e domínio no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, na minha vida. Só Jesus Cristo que me purifica e guarda. Irmão, todo homem, toda mulher mentirosa do mundo, para se ver livre disso, tem que verdadeiramente saber que já morremos e acreditar que já morremos. Não, mas eu tenho que aproveitar das coisas mortas. Você vai lá na lixeira aproveitar o que foi jogado no lixo, podre, fedorento, imundo. Não é de Deus. Está entendendo? É para que verdadeiramente nós desperte, acorde, porque existe uma carne que verdadeiramente ela é tentada e ela tenta cada um de nós para a morte, porque ela sabe que ela é para a morte e ela não vai entrar na eternidade, porque quem vai entrar é o Espírito. E se ela puder, se ela conseguir dominar você para o mal, a vitória é dela, porque tu vai ficar enterrado junto com ela lá naquela cova, como o Senhor me mostrou. A verdade é essa. Por isso que o Senhor diz que a carne para nada aproveita. Porque as ações da carne, os procedimentos da carne humana não entram no céu. Então ele diz aqui, ó, porque os que dormem de noite, os que se embebedam de noite, mas não. Os que se sujam de noite. Os que se embebedam, não se embebedam, não é de noite, não é de dia. Então nós vemos aqui que a verdade não embebeda ninguém. Que a verdade foi nós sóbrios e sábios e entendidos. Mas a mentira, o engano, o orgulho, o olho altivo, verdadeiramente condena a cada um de nós. Porque isso é procedência humana e toda a procedência humana ela está regida pelo maligno. Então ele diz, olha, irmão, versículo 8, aqui, ó, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque um cristão que não tem esperança da salvação, ele não tem vestidura. Mas como é que eu vou me vestir, irmão? Eu vou pegar a Bíblia e me vestir com ela. Essa vestimenta aqui, irmão, é no entendimento, é no conhecimento, é no discernimento de cada um de nós.
no coração, na mente e na nossa alma. Que a nossa alma almeja muita coisa. E quando ela almeja, você lê a Bíblia, corre, vai ler a Bíblia, larga lá o que você estiver fazendo, vai lá e lê a Bíblia. Ou então, mas eu não posso agora, então você já marcha. Quando eu sair daqui, eu vou pegar o ônibus, eu vou abrir a Bíblia e vou lendo até chegar no lugar onde eu tenho que saltar. E você vai recebendo verdadeiramente, a luz vai iluminando você por onde você vai passando. Então nós vemos aqui que não é só eu vir na igreja, não. Tem muito cristão, eu não estou dizendo que seja nós, alguns de nós aqui, mas há uma montoeira de cristão que quando chega depois do culto, ele joga a Bíblia lá e até outro culto que ele for, é que ele vai pegar naquela Bíblia. Como é que essa pessoa, nós sabemos, irmão, que o ensinamento, uma criança quando está no colégio, ela tem que ir toda semana, todo dia, o mês inteiro, o ano inteiro, para ela aprender. Não só vai quando quer. Vai aprender quando? Quando é que vai aprender? Hã? O irmão Alan começou a fazer um curso de motorista e ele só foi lá quando ele queria, ele quis ir, ele nunca ia ser motorista. Mas ele foi lá até sair com a carteira, como o Alanzinho e outros. É assim, irmão. E começar a praticar e trabalhar nisso. Aí sim. Agora, eu queria isso aí, mas aí isso não é para mim. É que você está à busca de uma coisa que é para você e você mesmo diz que não é para você. A vida eterna com Deus não é para você. Então, o que você está fazendo? Está buscando o quê? Você está com sede, vai buscar água e dá para os outros beberem e você fica com sede. Você vai morrer, irmão. O teu rins vai estourar. Você só está pegando água e dando para os outros e você mesmo não vive. Não pode. E nesse dia agora, que nós passamos, por isso que o Senhor diz, tudo passa, né? Aquele calorão aí, fica fervendo, e você pegar um ovo e botar na calçada e ele fritar. Não bebe água não para ver. O que é que vai acontecer? Então, temos que beber. Essa aqui é a comida e a bebida. Por isso que o Senhor diz, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Isso é o Senhor que está dizendo. E nós é que estamos ouvindo isso. E precisamos ouvir essa verdade com sinceridade. Porque o pregador não, ele não salva ninguém não. É a palavra que salva cada um de nós. Eu estou pregando aqui o que é do Senhor, o que é do nosso Pai. Não estou pregando nada que é meu aqui não. Eu estou pregando o que é nosso, para a nossa eternidade, na luz do Filho amado do Pai, Jesus Cristo. O que é que eu poderia oferecer para alguém? A não ser um saco de mentira e de engano. Mas pela boca do Espírito de Deus, agora cada um de nós recebemos a luz e nela caminhamos. Porque fomos chamados para cumprir e estarmos conscientes dessa caminhada. É como o Senhor diz, aquele que me recebe, me serve. Mas cedo ou mais tarde, nós estamos, desde que nós começamos aqui, irmão, para verdadeiramente nós mudarmos a nossa roupagem da verdadeira fé, da verdadeira esperança, da verdadeira vida que é Jesus Cristo. Mas naquele lugar lá prega Jesus, não é pregar Jesus Cristo, é ensinar a viver como filho de Deus aqui na terra. Mas irmão, isso é muito difícil. É difícil. Ora, nós aqui, no nosso meio, alguém diz assim, eu vou
eu vou fazer um curso de piloto de avião, ou eu quero dirigir uma nave para ir para a Lua. Aí alguém vai dizer, ele está maluco. Está vendo que ele não vai aprender? Vai aprender. Se ele for para lá, vai aprender. Primeiro porque está com vontade de aprender e está com vontade de ser um astronauta. E vai ser. Agora, tu quer ser um cidadão do céu, tu também tem que querer. Porque fomos chamados para ir para o céu. Mas não vamos pendurar em alguma coisa, não. Nós vamos cheio da verdade, cheio do amor, cheio da justiça. E essa esperança que faz nós esperarmos o Senhor vir nos buscar. Porque temos confiança na verdade de Deus. Ah, irmão, mas acontece o quê? Se você estiver andando nesse caminho, você vai ter esse direito. É como você está fazendo um curso para ser um astronauta. Se você está fazendo um curso e tem um período de terminar aquele curso, quando terminar e você se dedicar, você vai passar. Ou não vai? Vai ou não vai? Vai sim. Qualquer um de nós. Até o irmão Raimundo com a cabeça assim. Se eu quiser, sim. Mas eu não quero. Eu quero ir para o céu. E cada um de nós devemos querer. Não, eu vou junto com o irmão Alão. Nem ele sabe se eu vou, nem tem certeza que ele vai. Eu não sou do coração dele, mas ele soma o coração de cada um de nós. Não adianta eu querer mentir para ele, nenhum de vós querer enganar ele. Porque quem vai ser enganado é sou eu mesmo, são vós mesmo que são enganados. Você está entendendo isso aqui, irmão? Hein? Ah, mas eu preciso, você não precisa, você precisa de Jesus Cristo, você precisa estar cheio da palavra de Deus. Porque quando a pessoa diz para você estar cheio do Espírito, é cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito e vida para cada um de nós. Então, para terminar, ele diz aqui, ó, no versículo 4, ó, que morreu por nós, para que vivamos, que morramos, sejamos juntamente com Ele. Estaremos juntamente com Ele. Porque foi Ele que morreu. Não foi eu que morri para ser dele. Ele morreu para que eu seja dele. Mas assim, como é isso aí, irmão? Porque Ele tinha vida para dar a mim, para dar a cada um de nós. E quem era de nós que tinha vida para dar alguém? Né? Não tinha. No versículo 11, ele diz assim, ó, pelo que exortai-vos uns aos outros, é o que exatamente está sendo feito aqui, exortando cada um de vós, chamando a atenção de cada um de vós para a verdadeira verdade de Deus, para a verdadeira justiça e amor de Deus por nós. Por isso que nós somos chamados de filhos e Ele Pai. Porque aquele que não tem respeito por pai e por mãe, ele vai ter respeito por Deus. Aonde? E pode até ter, se quiser. Então, nós vemos aqui, irmão, ele diz, exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, como também o fazei. Quer dizer, aquilo que você faz de certo, aquilo que você se conduz, na verdade, sóbrio, entendido, sábio, verdadeiramente, faça também os outros entender isso e permanecer, para que verdadeiramente tenha a vida eterna. Essa é a palavra, irmão. Por isso que eu falei, é a palavra de chamamento que o Senhor diz claramente para que nenhum se perca, nenhum fique achando, não, porque acontece, o inferno se levantou contra mim. Não sei, uma criatura tal, ele me falou que eu tinha que ir para a Amazônia para ir um tesouro lá. Aí chega lá, está cheio de boto morto, porque é só o que está lá na Amazônia, lá é peixe morto. Que o rio está tudo seco. Os navios, até o cais do porto de Manaus, os navios, quando vem com a carga, fica lá na profundeza, porque até o mar secou.
levando as cargas em barcos pequenos para o porto. Estava vendo a reportagem e estava vendo os navios também descarregando lá, porque não dá para chegar no porto, porque a profundeza diminuiu. Se o navio for para lá, ele vai ficar encalhado na terra. Está pensando o quê, irmão? Tudo é do nosso Pai, tudo é do nosso Deus, tudo é do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é nosso, e uma salva de palmas para Jesus.